A enchente no Rio Grande do Sul mudou o cenário do estado, afetando diretamente a vida de todos os gaúchos. Foram casas, negócios, histórias, memórias, vidas humanas e de animais perdidas. Nessa frente toda, uma mobilização montada para minimizar danos e tentar salvar tudo o que fosse possível. O IBAMA foi uma das entidades governamentais que não só foi afetada, mas que também mobilizou seu efetivo no socorro a quem precisava. E entre o salvamento de pessoas e animais domésticos, animais silvestres viraram alvo dessa ação tão importante. Em meio aos trabalhos de salvamento de pessoas e também de animais domésticos, nós encontramos silvestres nas casas, animais que estavam domiciliados, né? E aí, claro, obviamente, nós recolhemos todos que fossem necessários. O trabalho de resgate dos silvestres, especialmente de vida livre, nós já tínhamos a percepção, e isso já aconteceu em outros locais, né? Não nessa magnitude que foi aqui no estado, que seria um trabalho mais ao momento que as águas começassem a baixar. E no momento que estava aquele volume de água ali, não havia nem condições, né? A gente trabalhava quando a gente ia nos serviços já, nós cuidávamos muito das árvores, né? Porque nós andávamos praticamente no nível já das copas das árvores, né? Os animais fogem, alguns animais apareceram aqui pela cidade, aqueles jacarés, né? Algumas capivaras. Esses animais nós orientamos a população que, na verdade, principalmente aqueles que estavam próximos, aqui em Porto Alegre, né, próximo do Lago Guaíba, que eram animais que estavam deslocados, mas que eram animais de vida livre que não teriam necessidade de serem recapturados. Não tinham por que você estressar os animais daquela maneira. E já estávamos nos preparando para os inícios de resgate quando as águas baixassem. Isso aconteceu e está acontecendo. O Paulo não sabe quantificar quantos resgates foram feitos. E isso nem seria possível considerado o ambiente caótico em que tudo aconteceu. Mas considerando que até mesmo a sede do Centro de Triagem de Animais Silvestres foi inundada e só dali mais de 200 animais precisaram ser removidos, os números são altos. Um dos grandes desafios nessa catástrofe foi a orientação da população sobre não agir contra os animais e entender que naquele momento todos estavam fora do seu estado natural, inclusive os bichos, e era necessário adaptabilidade, cada um a seu modo. Você tem animais que estão completamente deslocados do seu meio. Nós tivemos que recolher uma jararaca num clube náutico, ele estava inundado, no momento que baixou a inundação, o animal estava lá, é um animal que facilmente é morto pela população, pelo preconceito que existe com esse tipo de animal, né? Já outros animais estão num espaço que, se não é o meio dele, tem como retornar. O que mais está aparecendo aqui são quelônios, tá? Tartarugas, cágados, é o que mais aparece, porque eles se deslocam facilmente, né, e vão ficando embretados, né? Houve uma grande quantidade de peixes dentro de uma garagem, algo que foi bem inusitado. Foi um esforço grande que foi feito com nós do IBAMA, o pessoal dos bombeiros, tivemos que fazer a drenagem da garagem, uma quantidade imensa de animais ali dentro. Animais nativos, peixes nativos e também peixes exóticos. Aves, uma pequena quantidade, porque são animais que têm condições de fugir, né? Eles foram adiante, mas já estão aparecendo principalmente rapinantes, corujas machucadas, porque elas não são animais que não deslocam de grande distância. Passarinho, as garças, por exemplo, muito bem, obrigado. Esses animais de beira de rio, nem um pouco preocupados. Ao contrário, eles aproveitaram bastante. Então você vê que os animais, eles têm uma noção muito diferente de ocupação dos espaços que nós humanos. Tem animais que se adaptam, tem animais que ficam extremamente deslocados, tem animais que conseguem, apesar de todo o tumulto e toda a catástrofe que foi, rapidamente retornar aos seus espaços, e tem outros que perderam os seus espaços. Nós íamos resgatar pessoas, se tinha os cães delas nós retirávamos, se tinha os animais silvestres retirávamos também. Grande parte desses animais eram animais sem origem legal, né? E a imensa maioria dos cidadãos nem discutia, não, é para salvar, tá aqui, não vou discutir, pode levar. Obviamente nós entendimos também a situação que estava naquele momento, não era uma ação fiscalizatória, é uma ação de resgate, mas dado que o animal não tinha origem, ele foi apreendido, mas o cidadão não sofreu autuação, porque não fazia sentido naquele momento, imagina, né? A pessoa perdeu a casa, sim, eu vou partir para fazer autuação ambiental, que é isso, né, tia? Mas a apreensão foi feita porque eu não posso também prevaricar e deixar um animal ilegal com o cidadão, né?
E o trabalho, embora a fase mais crítica tenha passado com a baixa das águas, ainda segue, já que novas chuvas se avizinham e agora inicia o que se chama de repique. Em meio às inundações, eu estive no interior, passei ali por a região próxima de Cachoeira, ali por Rio Pardo, terrível a situação naquela área. Estive essa semana na região de Colinas, Roca Salles, o Rio Taquari. Naquela região não tem mais mata ciliar, já era pouca. Ou seja, toda aquela área de mata ciliar que deveria estar no entorno do Taquari, que já era afetada, foi totalmente varrida. Então, toda a fauna que existia naquela área foi completamente deslocada. Nós encontramos já animais, viadinhos catingueiros, esse nosso veado comum, né, o pequenininho, nosso que nós temos no estado, já em meio à área urbana, completamente perdido, porque, claro, né, o animal teve que fugir da inundação, e acaba deslocando para áreas onde ficou material, né, de casas, de resto de árvores, ele estava lá escondido. Ele não consegue retornar porque não existe mais a área de vida dele. Ela foi totalmente varrida pela inundação. Porto Alegre, por exemplo, regiões mais altas não sofreram inundações, mas a fauna desloca. Então a gente vai perceber um repique de resgates nessas áreas que não foram diretamente afetadas, ou seja, não foram inundadas, né? Os animais migraram para essas áreas que estão em condições, e aí se expõem a atropelamentos, se expõem a choques em fios. Então há um repique que está acontecendo agora, depois do auge. E sim, ainda estamos em estado de emergência. Então, todo respeito e cuidado é sempre necessário. Entender que a preservação da flora e da fauna são também determinantes para que eventos graves, como os que vimos ocorrendo cada vez com mais frequência, fazem parte de um compromisso social. Já colocar essa questão aqui, né? As pessoas, ao mesmo tempo que elas parece que entendem que não existe animal silvestre em área urbana, especialmente grandes áreas urbanas. Eles ocupam à medida que for interessante para eles. Com essa grande catástrofe, houve uma movimentação obrigatória, né, forçada deles. E como tu falaste, grande parte das áreas de vida foi afetada de forma, se não permanente, de forma bem impactante. Permanece o que acontece quando não estamos em catástrofe. Surgiu um animal silvestre, na medida do possível, não interfira no contexto dele se você perceber que o animal está ali se deslocando normalmente. O mais simples disso, uma ave, um pequeno roedor, um gambá em cima de uma árvore, esse animal ele vive por ali, ele não tem necessidade de ser resgatado. Bom, o animal ficou embretado dentro de casa, o animal está dentro de algum conduto forçado, o animal entrou dentro, por exemplo, acontece por aqui também no verão, principalmente os lagartos, né, os teius, né, que são aqueles lagartões grandes em cima, entrarem dentro de garagem, às vezes em colégio, bom, aí necessita um resgate. Aí precisa resgatar porque o animal fica assustado, né? Frequentemente nos ligam falando, tem um animal aqui, assim, você ouve os cachorros no fundo, que são das pessoas. Eu disse, você tem cachorro junto? Eu converso, tenho. Os cachorros estão latindo para o animal? Estão, então tira o cachorro daí. Tira o cachorro daí e deixa uma rota de fuga que ele vai sair. Quando o animal ele apresenta que está machucado, com alguma lesão, ou ele está num espaço que ele não tem ponto de fuga, aí os órgãos ambientais devem ser chamados. Cidadão não deve tentar capturar animal sem ter um acompanhamento. Cidadão que eu digo leigo, né? Aquele que não tem uma experiência. E de tudo, embora muito feito, muitos resgates bem-sucedidos, resta o que mais se tem ouvido nesses últimos meses. A força veio da sociedade civil. E há que se estar melhor preparado para enfrentar situações dessa magnitude, porque elas virão. Não fosse a ação da cidadania coletivamente, a tragédia ia ser muito maior, inclusive em perda de vidas. Os órgãos oficiais não tinham corpo técnico e pessoal para dar conta. Quem salvou as pessoas foram as pessoas as do dia a dia, né? E não porque os órgãos oficiais não foram a campo, foram com todo o seu efetivo. Mas você imagina, né? 600 mil pessoas deslocadas, diretamente deslocadas. 2,5 milhões afetados. Não tem capacidade estatal de corpo de pessoal para dar conta disso. A cidadania, o país, a população, os órgãos públicos, entidades privadas vão ter que se preparar porque vão acontecer outras.
Isso não terminou aqui. Aliás, é só colocar, né? Em um ano nós temos 3 dessas enchentes. Isso não é coincidência. Isso vai continuar acontecendo. Então, assim, nós vamos ter que nos preparar para elas. Isso inclui de tudo, inclusive a ação dos órgãos ambientais para os resgates estarem melhor preparados. Nós fomos pegos de surpresa. A nossa atuação, inicialmente, ela estava bem precária. Todo o meu material de captura estava dentro do CETAS, estava dentro do centro de triagem. Eu não conseguia acessar porque ele estava com 2 metros de água. Nós tínhamos que pedir material para outros estados. Então, isso vai ter que começar a pensar os que a gente chama de planos de contingência, né? A nossa resposta foi a total possível e, sim, tivemos um resultado positivo que conseguimos resgatar os animais. Mas, infelizmente, a imensa maioria dos que estavam em áreas que passaram essa grande inundação, nós nem conseguiríamos chegar.